Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tudo o que nós fazemos é espalhar as boas novas de Jesus e para isso nós criamos este canal para trazer o melhor conteúdo da nossa igreja Assembleia de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações e solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. 38, o pastor esteve lendo do verso 11, eu gostaria de estar lendo com vocês o verso de número 18, 19 e o 20. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus publicamente pela sua infinita bondade e misericórdia, agradecer também a Deus pela vida, obra e ministério do nosso muito digno pastor presidente, pela oportunidade de poder servir e cooperar neste santo trabalho, de maneira que fazemos com muito temor e tremor, ciente das nossas limitações, mas confiantes e carentes também da oração da igreja. Agradecer também a Deus pela vida do pastor Manassés, um pai, um amigo. Deus continue recompensando o servo de Deus, também aos presbíteros aqui presentes, a cada um dos servos do Senhor que temos em estima, a cada um deles, Deus continue abençoando. Também parabenizar com a liberdade e licença do pastor, ao coral, pelos seus 86 anos de louvor, de sacrifício, de louvor a Deus, e me sinto muito honrado por Deus de pelo menos fazer parte dessa oportunidade de poder prestigiá-los e ver vocês louvando, entoando o maior sacrifício de louvor, que é a expressão do coração voluntário. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Também parabenizar o irmão Silvio, é o dirigente, né, pastor? O diácono, nosso irmão Silvio. Eu vou confidenciar rapidinho aqui algo. Quando eu era jovem já, né, 19 anos de idade, e éramos maestro ali da União e do Grupo Jovem, e nós tínhamos ele como tínhamos, né, eu não rejo mais, né, mas tínhamos como espelho e como referencial. E lembro de uma das oportunidades que tivemos de participar do grande coral de jovens ali no Tempo Central, ver a dedicação dele em trazer ou transmitir não somente o cântico, mas a expressão que o cântico traz em si, uma mensagem, e sem dúvida foram dias maravilhosos. Eu nunca disse isso a ele está ouvindo agora, mas Deus continue lhe recompensando, irmão Silvio. O senhor tem sido referencial para muitos e vai continuar. Irmão Silvio parece que não envelhece, né, pastor? O tempo passa e ele continua assim, desse mesmo jeito, desse mesmo ritmo, um homem amável. Deus continue abençoando ele e a sua família e a todo o coral. Quem diz amém, meus irmãos? Muito bem. Isaías 38, versos de número 18, 19 e 20, se não for pedir demais, gostaria de contar com toda a igreja lendo esses 3 versículos em nome de Jesus. Amém? No 3, 1, 2, 3. Quantos dizem amém por isso, irmãos? Muito bem. Amados, todos nós conhecemos a história deste monarca por nome de Ezequias, e foi um rei que recebeu da parte de Deus a missão de restaurar o povo de Israel, que estavam sofrendo com muitas oposições espirituais devido ao flagelo do verdadeiro culto. Os reis maus que adentraram e assumiram o reino do sul, Judá, eles trouxeram males sem precedentes, e quando este rei, por nome de Ezequias, assume o reino, ele se propõe a fazer tudo aquilo pelo qual seu pai Davi havia feito, que era
criar um caminho para adorar a Deus através do sacrifício e de ofertas voluntárias ao Senhor. Ele restaura o altar, restaura o culto, restaura o sacrifício ao Senhor, e ele faz uma limpeza dentro dos territórios de Israel, tirando os postes ídolos de idolatria, para que o povo jamais pudesse olhar para aqueles ídolos e se relembrar daquilo que outrora eles haviam feito, trazendo assim temor e vergonha pelos seus feitos. E Ezequias foi um bom rei, mas a Bíblia nos diz que um dos reis da Assíria, por nome de Senaqueribe, ele havia ameaçado o reino nortista e havia cercado toda aquela região das 10 tribos do norte, e havia invadido os territórios de Israel ali em Samaria, e levado muitos homens, mulheres, crianças, jovens, para serem servos ali na cidade, na capital de Nínive. E a palavra de Deus nos diz que ele observa que todos os reis que estavam naquela região ou naquela comarca, nenhum deles pôde superar o seu poder bélico. Ele tinha um exército aproximadamente de 185 mil soldados na infantaria, fora os soldados que estavam com ele e os seus capitães dentro do seu grande exército. Isto dava a ele uma certa confiança, a tal ponto de ele subjugar de forma passiva aos territórios de Judá, atribuindo para este monarca, por nome de Ezequias, que ele pagasse impostos para que ele não viesse a invadir a terra. E Ezequias paga impostos, ele faz aliança com esse rei para que ele não viesse a destruir o território de Israel, não viesse trazer o mal que ele havia trazido na região nortista do povo de Deus. Mas a Bíblia nos diz que ele, mesmo sendo, recebendo esses impostos que eram dados por Ezequias, ele não se satisfaz. E aí o ego dele se aumenta ainda mais, e ele envia um dos seus servos para dizer uma pregação, ou fazer uma pregação em ar público para todo o povo, dizendo que ninguém deveria confiar nas palavras de Ezequias, porque ninguém poderia se aliar a nenhum outro reino, porque todos eles já haviam sido destruídos. O reino de Israel estava passando por aquele período de dificuldade, e ele começa com essa elaboração, com esta pregação, provocar medo no povo, para que o povo não desse ouvido às direções que partiriam do seu líder maior, o rei Ezequias. E a Bíblia nos diz que ele escreve cartas ameaçando Ezequias de invadir a sua terra, de roubar, de dominar, de destruir e de arruinar, e de mostrar que ele era o único capaz e que não havia nada nem ninguém que o impedisse de realizar o desejo do seu coração. E ele disse assim: nem vosso Deus será capaz. Quando ele diz esta expressão e escreve isto e envia para as mãos de Ezequias, de imediato Ezequias entende que agora não era algo particular com ele, mas agora estava afetando ao caráter de Deus que não falha. E o texto nos mostra que ele vai ao santuário, apresenta as cartas ao Senhor e começa a clamar a Deus para que tomasse uma providência e não permitisse que aquele mal viesse sobre o seu povo. E ele se prostra dentro do santuário, ele roga a Deus, ele clama a Deus, junto com o profeta Isaías, e a Bíblia nos diz que Deus se manifesta para com ele, mostrando a sua fidelidade e mostrando todo o seu poder. Mas a Bíblia nos diz que apesar de ele apresentar estas cartas ao Senhor, e Deus dar resposta, mostrando que seria fiel, que manifestaria o seu poder, a Bíblia nos diz que o Senhor, ao dar resposta a ele, no versículo de número 33 do capítulo de número 37, diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, diga amém por isso, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela
nenhuma tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Verso 36, ele diz: então saiu o anjo do Senhor e feriu ao arraial dos assírios aos 185 mil, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos de homens mortos. Observe que a declaração daquele rei, ofendendo não somente a Ezequias, mas agora ofendendo ao seu próprio Deus, Deus não tolerou aquilo, e de imediato, em resposta da confiança de Ezequias, que não confiava no seu braço, nem nos seus conchavos políticos para se defender, ele confiava exclusivamente em Deus. E aqui eu abro um parêntese nesta introdução para dizer que a nossa confiança não pode ser vendida, comprada ou conquistada por algo que seja humano e terreno. A nossa confiança deve estar devotada exclusivamente àquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ezequias conhecia o seu Deus, e por conhecer, não fez outra coisa a não ser apresentar a sua queixa perante ele. E este Deus que é fiel, deu prova da sua lealdade e fidelidade, não ao seu povo apenas, mas a si mesmo, por dizer que é por causa do seu próprio amor, por causa dele mesmo, que não pode se contradizer. O Deus que fez a promessa que ia abençoar, é o mesmo Deus que fez a promessa que vai manter, e o mesmo Deus que fez a promessa de abençoar e manter, é o que se responsabiliza para cuidar das nossas guerras. E Deus se levantou, dando ordem ao anjo para que descesse e mostrasse só um pedacinho do poder deste Deus. Deus poderia de imediato tirar o fôlego de vida de todos aqueles homens, como o salmista no Salmo 124 menciona, mas ele mesmo dá uma ordem para que um anjo descesse, e o anjo desce e de uma forma universal e imediata mata todos os 185 mil soldados de Senaqueribe, provando a ele que Deus era fiel para cumprir a sua palavra e que ninguém pode tocar no seu povo. Diga para alguém que está ao seu lado: ninguém pode tocar no povo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aquilo foi glorioso, e Ezequias ficou muito entusiasmado por ver Deus responder à sua oração. Mas a Bíblia nos diz que ele foi acometido de uma enfermidade mortal, uma enfermidade esta que trazia danos sérios à sua saúde. O capítulo de número 38, versículo de número 23, 21 e 22 mostra que era uma chaga terrível que estava no seu corpo. Esta chaga era tão terrível que não somente estava na sua pele, mas também havia afetado a suficiência dos seus ossos, quando ele menciona que os seus ossos também estavam quebrando. Ele menciona nesta verdade, ou nesta declaração, que não havia nele perspectiva, não havia nele capacidade, não havia nele condição alguma. Ele vai dizer assim: o meu tempo já está acabando, e com certeza eu estou já me aproximando das portas da sepultura. Ele vai dizer que até a sua força era como uma pombinha clamando ou gritando, que ninguém consegue ouvir os seus brados, dando a ideia da natureza da sua fragilidade, mostrando assim que nada do que estava nele era suficientemente capaz de conseguir restaurar a sua saúde, restaurar as suas convicções,
quis restaurar a sua segurança, mas o texto nos mostra que quando ele está cometido desta enfermidade, o capítulo 38, versículo 1 em diante, o texto diz que ele recebe uma visita do profeta do Senhor, seu amigo, seu companheiro, seu confidente ou seu conselheiro particular, Isaías. E Isaías vem ao palácio, mas não vem trazer uma notícia que supostamente ele estaria esperando. Isaías o confronta e diz assim: prepara a tua casa, organiza o teu sucessor, porque esta enfermidade que tu estás acometido é para a tua morte, e não tem nada que possa impedir isto de acontecer. Ele recebe esta notícia e com toda certeza um sentimento de contrição domina o seu coração. É tanto verdade que essa contrição respalda ele a tomar uma atitude, e o texto nos mostra, versículo de número 4, olha o que diz, versículo de número 2 e versículo 3 diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Observe aqui que ele só orou ao Senhor por ter sido confrontado e dito a ele que aquela enfermidade culminaria na morte. Ele já estava sentindo isto, conforme ele mesmo descreve a fraqueza, a fragilidade, os ossos quebrados, a sua carne dilacerada. Mas quando ele ouve aquela expressão, dando a ideia de que o seu fim já era determinado, ele então toma uma atitude de orar a Deus. E ele só consegue tomar esta atitude porque isto foi feito, isto foi motivado no seu interior como o último recurso que ele tinha para clamar ao seu Deus. E se o Deus que ele havia orado havia respondido ele e dado liberdade para que ele não fosse alvo dos ataques de Senaqueribe, o que seria aquela enfermidade para o seu Deus? Ele vira o rosto para a parede e ele começa a dizer: Senhor, lembra-te que eu fui fiel, lembra que eu andei nos teus caminhos, lembra que eu cumpri a tua palavra, e tudo que tu me estabelecesse para fazer, eu fiz, eu tenho declarado a ti toda a minha vida, então toma uma atitude, faz algo por mim. E eu poderia dizer com este texto aqui, sem medo de errar, que aqui Ezequias está apresentando as suas justificativas morais, de apresentar o que ele havia feito, e Deus deveria responder algo por ele. É assim que muitos de nós observamos as pessoas lá fora. São pessoas moralmente, aleluia, desconectadas da realidade, do peso do pecado que atrai sobre a sua vida. Acham que as suas obras podem condicioná-lo a ele a viver uma vida eterna. Acha que os seus feitos ou as suas obras podem fazer com que Deus faça algo em recompensa do que ele fez, mas nada do que fizermos aqui é suficientemente capaz de nos dar o direito de receber perdão. Isaías vai dizer no seu livro que as nossas obras de justiça Deus considera como trapos de imundícia. Somos incapazes, imperfeitos, impossibilitados de criar um caminho a partir de nós para recebermos o favor de Deus, mas mesmo sem termos o direito, o amor dele é grande, a misericórdia dele é infinita, e não é pelo merecimento que temos, mas é pela grandeza deste Deus, que mesmo sem merecer, mas ele estende as suas mãos de misericórdia para nos auxiliar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Me dá aquele fundo musical aí no teclado para eu caminhar para concluir, por favor. Ezequias vai orar a Deus e na sua oração ele expressa os seus feitos. E Deus, de forma clara, dá uma ordem a Isaías para que voltasse. E Isaías volta e dá uma resposta que ele não esperava naquele momento. E a resposta foi: o Senhor está te acrescentando mais 15 anos de vida. Só 10 pessoas deu glória, vou dizer de novo. O Senhor está te acrescentando, está te acrescentando, está te acrescentando
acrescentando mais 15 anos de vida, mais aquilo que tu não espera. Ele vai acrescentar. Oh, aleluia! Como pode acrescentar naquilo que falta? Esta matemática sempre dá zero. 1000 vezes zero é zero. Mas Deus, pega o zero que é você, que não é nada, que não tem força, que não tem condição, e transforma a matemática dele em realidade. Ele pega o teu nada e faz o tudo dele se materializar na sua vida. Aleluia. Deus disse, te darei 15 anos. Deus não disse, te curarei. Deus disse, te darei 15 anos. Deus não disse, vou tirar a chaga. Deus disse, vou te dar 15 anos. Deus não disse, vou curar os teus ossos quebrados. Mas a palavra que Deus libera para ele, 15 anos, era o suficientemente o que ele estava precisando ouvir. Se ele vai me dar 15 anos, ele não vai me dar 15 anos de sofrimento, de dor e de angústia, porque o Deus que começa a obra, ele não deixa pela metade. O que ele começa, ele conclui. Então eu entendo pela fé que ele vai fazer algo por mim de forma imediata. Aleluia. Aí ele louva a Deus. E o seu louvor do verso de número 9 ao verso de número 22 é a expressão dele voluntária em agradecer a Deus, em reconhecimento do seu estado que era terrível, de morte a qualquer momento. E como Deus fez uma coisa tão extraordinária, e ele percebe tanto isso, expressa isso de forma tão gloriosa, que ele vai dizer, não foram os meus bons feitos que fizeram Deus fazer o que fez, não foram as minhas obras que respaldaram Deus a fazer o que fez. Ele vai dizer assim, foi o teu grande amor, a tua grande misericórdia, porque tu pegaste os meus pecados, Senhor, e jogaste para as tuas costas, em sinal de não estar se lembrando de nenhum dos meus pecados. Receba da parte de Deus esta palavra com a sua mão erguida. O céu está jogando fora os teus pecados esta noite, porque o Espírito de Deus está vendo teu coração contrito e quebrantado, em reconhecimento que os teus feitos são incapazes de fazer Deus mudar a tua história, mas a misericórdia dele e o amor dele vai se estabelecer sobre a sua vida, e ele vai dar prova da sua fidelidade. Me alegraste. Oh, glória. Nós não vamos ver Isaías, ou digo Ezequias, verbalizar aqui que Deus o alegrou. Mas qual é o sentimento de quem está enfermo e foi curado? Qual é o primeiro sentimento? Alegria. A gente fica louco para chegar no ciclo de oração. Irmã Samia, bote aí o meu nome, eu quero agradecer. E o que é agradecer? O que? Eu fui curada do câncer. Eu fui curado de um tumor maligno. Eu fui curado de uma enfermidade mortal. Eu fui curado de leucemia. Eita, era para tu estar dando glória. Aleluia. E Deus conhece o nosso coração. A gente fica louco para dizer a alguém. Apesar de ele não dizer que Deus o deu condições de estar alegre, por inferência entendemos que a motivação veio de cima para baixo. Deus deu a ele motivos para ele agradecer. Só você ler do verso 9 em diante, você vai ver que ele começa a dizer tristezas, coisas ruins, o que ele estava esperando.
Mas o amor de Deus e a sua misericórdia mudou a sua perspectiva. Então agora ele passou a olhar para Deus e dizer: Senhor, eu entendo agora que o segredo da vida não é as conquistas, não é as obras, não são os feitos. O segredo da vida é te louvar. Então eu posso dizer: os vivos. Vou dizer de novo: os vivos. Pega na mão desse crente que está ao teu lado, por favor, e diga assim: os vivos. Os vivos. Só os vivos vão louvar a Ele. Porque quem morre, acabou, meu filho. Segue-se a juízo. E tem gente que está vivo, mas não consegue louvar, porque está esperando que a oportunidade venha. Mas assim te diz o Senhor: eu sou a tua oportunidade. Não precisa de alguém chegar, não precisa de ninguém te abraçar, não precisa de ninguém se lembrar de ti. Se tu olhares para mim, tu verás que de mim é misericórdia e amor infinito. É misericórdia e amor infinito. É misericórdia e amor infinito para compartilhar contigo. Os vivos louvarão. Os vivos louvarão, Senhor, como hoje eu faço. Eita, que coisa forte. Eu encerro. Aleluia. Os vivos louvarão, como hoje eu faço. Sabe por quê? Ezequias estava muito distraído com a sua enfermidade. Ezequias estava distraído com o seu tempo findando-se. Ele queria fazer mais, mas a enfermidade dizia: vai morrer. Mas quando ele orou e Deus fez uma obra extraordinária, a visão dele saiu da distração e voltou-se para a realidade. Agora eu entendi, Senhor. Agora as peças se encaixaram. Agora eu compreendo que apesar de eu estar morrendo com a enfermidade, mas ainda estou vivo. E se eu estou vivo, não preciso me lamuriar, mas aproveitar a oportunidade para apresentar um louvor a Ti. Não espere você ser curado para louvar. Não espere a porta abrir para louvar. Não espere se lembrarem de ti para louvar. Não espere a porta que está fechada se abrir para louvar. Não, filho, louva antes. Louva logo. Aproveita o quanto antes. Quem está triste, a Bíblia diz, ore, mas quem está alegre, cante. E quem está alegre não precisa de circunstância, porque a alegria é se alegrar pela palavra, é se alegrar pela obra da salvação, é se alegrar pela fidelidade de Deus. Eu estou enfermo, mas Tu és fiel. Eu estou em fartura ou em sequidão, mas Tu és fiel. Então, Senhor, eu já tenho motivo de sobra, ainda que o meu corpo morra, ainda que a enfermidade me sucumba, mas a minha alma não cessará de atribuir a Ti um louvor sincero de gratidão pela Tua fidelidade. Aproveita para adorar ao nome de Jesus.
Aproveita para engrandecer o nome dele esta noite. Libera aí uma glória a Deus, um aleluia que você trouxe para entregar a ele. Os vivos louvarão, os vivos louvarão, os vivos louvarão. Só quem é vivo, só quem é vivo, só quem é vivo. Abra a tua boca aí, vai. Deixa o Espírito Santo trocar este cântico aí que está de derrota, de lamúria, de tristeza, de escassez, e coloca o novo cântico na tua boca esta noite, o hino de gratidão, o hino de louvor a este Deus. Glória. Portanto, ei, casurei, viorai. Pastor, permite a gente perguntar esta noite se alguém que está entre nós que ainda não fez a sua decisão para Jesus, deseja esta noite tomar a sua decisão de se entregar a Cristo e confiar apenas nele como seu único e suficiente Salvador. Aonde está uma vida para Jesus? Você que está ao lado desta pessoa, que ainda não é crente, que ele se identificou, que ainda não fez a sua decisão, convide ele esta noite. Traga ele, talvez ele esteja tímido, talvez ela esteja tímida pela grande quantidade de pessoas que aqui esteja, mas nesta noite todas as correntes que te prendem serão quebradas se tu confessares a Jesus. Com a tua boca confessares a Ele que Ele é teu único, suficiente Salvador, as correntes cairão, o medo da morte cairá. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, aonde está uma vida para Jesus? Saia de onde você está esta noite e venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Aleluia, 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 aleluia. Venha Cristo esta noite. Venha Cristo esta noite. Não deixe essa oportunidade se passar. Talvez você não perceba, mas os seus pecados é esta chaga mortal que está te prendendo e está te precipitando para o abismo e para a morte. Mas aqui está aquele que pode dar fim a esta chaga mortal e te dar uma veste nova, te vestir de vestes de salvação e fazer você entronizar-se no santuário agora, não mais como criatura, mas agora também como filho de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus. Aonde está uma vida para Jesus? Em nome de Jesus, abra seu coração para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Se alguém para Jesus, venha. Esta é a oportunidade. Pastor, convida o diácono e maestro Silvio para trazer a sua palavra de gratidão. O seu amor experimentar. Venha Jesus Cristo, minha vida eterna